Neste exemplo, eu vou mostrar como foi programada essa peça no SolidCAM, utilizando uma Masaki Integrex i300. Primeiro, é importante notar que nós estamos dentro do ambiente SolidWorks, e na parte superior a gente já consegue visualizar as diferentes operações de usinagem disponíveis. As operações de torneamento, as operações de fresamento, desde as operações mais básicas, mais simples, até as mais avançadas. Do lado esquerdo, nós temos todas as definições já pré-definidas, como por exemplo a posição de origem, o nosso material bruto, modelo-alvo, as ferramentas que foram utilizadas nesse processo e a possibilidade de visualizar a nossa máquina dentro desse ambiente. Aqui eu vou fechar e eu consigo também, aqui na parte inferior, observar que a peça está totalmente programada. Podemos visualizar os tempos de usinagem de cada operação, o tempo total, informações como qual ferramenta foi definida, qual é a posição de origem, se foi criada alguma posição, alguma origem específica. Como também é possível simplificar as informações que nos aparecem aqui nessa árvore. Como, por exemplo, eu vou ocultar as origens e também as ferramentas, deixando assim a interface muito mais enxuta, se preferir. Além disso, eu consigo visualizar, por exemplo, um dos arquivos de pós-processador, que é a cinemática da máquina, assim como abrir o ambiente de simulação de máquina. Através desse ambiente, eu consigo visualizar todos os movimentos, seja no meu contraponto, o movimento X, os limites que nós temos configurados para essa máquina, e aqui podendo movimentar cada um dos eixos. Através desse campo é possível visualizar todos os caminhos de ferramenta, ou eu posso, a cada operação, visualizar como foi definido esse processo. Então, primeiramente, um desbaste externo, podendo ou não entrar em determinados canais. Como nós estamos dentro do SolidWorks, nós podemos, inclusive, suprimir cavidades, regiões que a gente não quer que a ferramenta entre, ou até mesmo criar linhas como esboço para definir a nossa geometria. Como o SolidCAM calcula as operações baseadas no material bruto, então já consegue identificar as regiões com a ferramenta invertida, reverse, para a usinagem do material restante. Operações de canal, aí nós temos também operações de fresamento, radial. Cada uma das operações aqui já totalmente definidas. Algumas operações nos chamam a atenção, como a usinagem de superfícies, um desbaste ou acabamento. Nós conseguimos também selecionar por superfície, não somente por linhas, o esboço. Conseguimos capturar o modelo sólido ou superfícies para calcular as operações. E também a possibilidade de gerar uma usinagem localizada, e assim como nós temos no SolidWorks o padrão circular, poder também aplicar uma transformação para transladar, espelhar, utilizar o quarto eixo indexado. A criação de novos vetores, basta selecionar a própria superfície para encontrar as posições angulares. Então veja que dentro dessa peça nós temos diferentes posições que vão determinar o ângulo. Essa máquina que tem o eixo B pode trabalhar de forma inclinada, ou então nessas faces planas que nós temos aqui. E no momento que eu seleciono a face, eu observo que ele já me encontra qual é a posição atribuída a essa superfície em particular. Assim como eu clico aqui nessa face, ele me mostra que é a posição 6, é um vetor que foi direcionado para a usinagem dessa região. Outras operações como essa, no iMachine, nos chamam bastante atenção, pois através dessa tecnologia nós temos o melhor aproveitamento da ferramenta. Observe que ele já atinge a profundidade máxima, e dentro dessa operação, assim como nós podemos visualizar a caixa de diálogo, nós temos poucas entradas de dados, desde a seleção da geometria, escolha de ferramenta, determinação dos níveis, que é a posição inicial e final, que pode ser capturado direto do modelo, assim como o assistente de tecnologia, que ele já calcula a condição de corte ideal baseada na sua máquina, com informações como avanço máximo, potência máxima do spindle, rotação máxima e qual o material da peça e o material da ferramenta. Informações que você pode inserir no banco de dados e, através do assistente, ele já calcular não só a trajetória de forma otimizada, mas também a condição de corte ideal. Contamos ainda com o slider, que vai controlar quão agressivo está esses dados. Vou colocar uma condição mais moderada ou então mais agressiva, e também nós podemos estar manipulando esses dados, controlar ângulo mínimo máximo de arco de contato, espessura do cavaco e assim como outros parâmetros mais. Outra operação também que chama a atenção, usinagem simultânea em 5 eixos, com uma tecnologia chamada SWARF, no qual apenas com a seleção de faces, e nós temos aqui a seleção da superfície, mais algumas linhas de referência, nós conseguimos gerar um movimento de corte, justamente aproveitando a lateral da fresa para acabamento desse chanfre. Outra operação também
interessante, a usinagem de furação multi-eixos. Numa única operação já consegue identificar todos os ângulos e todas as coordenadas para executar essa furação. Não terá necessidade de criar novos vetores, novas posições para a criação dessa operação. Aqui nós temos o acabamento localizado, que pode ser também aplicado uma extensão tangencial nos dois sentidos, mas nada impede de utilizar superfícies, criar superfícies dentro do SolidWorks. Nós estamos dentro do ambiente CAD, portanto, qualquer ferramenta que você queira utilizar está disponível. Até mesmo a alteração de projeto pode ser feita ao mesmo tempo e, consequentemente, pode ser atualizado o caminho de ferramenta sem maiores problemas. Aqui nós temos também o caminho de ferramenta na radial, uma usinagem indexada, aplicado também a transformação. E aqui uma outra usinagem desse perfil, um desbaste rotativo, no qual reconhece o modelo sólido. Nós conseguimos atribuir aqui uma posição inicial e final para reconhecer somente essa parte do eixo, porque também poderia fazer uma usinagem de todo o eixo, uma só operação, e depois uma estratégia de acabamento final. Então vamos dar uma olhadinha como ficou a parte de simulação de máquina. Aqui nós temos também uma aproximação de contraponto, que nós podemos visualizar através da pré-visualização. Então aqui está o valor de 0, onde ele posiciona o contraponto. Então, não só operações de corte, mas operações miscelâneas, movimento de posição de segurança, enfim, o uso de uma luneta, qualquer que seja a programação complementar com relação à trajetória, estratégias de usinagem, nós conseguimos fazer através desse recurso chamado MCO, que é o Machine Control Operation. Vamos para a parte de simulação de máquina. E através da simulação de máquina, nós vamos conseguir ver a movimentação real da máquina, os componentes da máquina, podendo até visualizar essa simulação em diferentes janelas de visualização. Então, por exemplo, aqui eu vou deixar nessa posição de frente, e aqui eu quero deixar uma posição isométrica. Vamos posicionar inicialmente o contraponto. Vamos clicar aqui em operações para que simule não só essa primeira operação de contraponto, mas sim toda a nossa usinagem. Então está carregando todas as informações. E agora sim vamos executar então a simulação. Então nós vimos ali o processo de torneamento bem rápido, torneamento externo, um reconhecimento do material restante com a ferramenta inversa e as operações de fresamento em cada uma das regiões. Existem vários outros simuladores e esse é um simulador que nos permite também gerar um arquivo executável. Então isso pode ser útil numa preparação, num setup, pode ajudar justamente a visualizar todos os movimentos de corte, assim como nós vimos a possibilidade também de mover os eixos, ver se atingiu ou não os limites, ou se gerou alguma interferência, alguma possível colisão. Então, através desse arquivo executável, você nem precisa ter o SolidWorks, o software em si, apenas um computador com Windows para conseguir abrir a aplicação. Ou seja, o programador realiza toda a programação através aqui do SolidCAM, e depois pode gerar um arquivo executável para que o preparador da máquina, possa visualizar toda essa usinagem, toda essa simulação. Então vai além de uma folha de processo, que também está disponível dentro do SolidCAM, uma folha de processo, vamos dizer assim, mais interativa, o digital, vamos colocar assim, porque a partir dessa simulação realmente é possível ver cada detalhe, não somente uma lista de ferramentas, uma imagem, mas sim toda a simulação, tudo que vai ser executado em máquina. Aqui partindo para a parte final da usinagem, da programação em si, fez ali o desbaste, agora realizando o processo de acabamento. E depois de finalizado, é possível também comparar, ver entre o material bruto, a peça final, se sobra material ou não, entre outras ferramentas que estão disponíveis nesse simulador. Muito obrigado por ter assistido, até um próximo vídeo.